horário, né, por aqueles participantes que entram em horário. Então, vamos dar início aqui a esse nosso encontro, que nós alteramos a data em cima da hora em função do Jogo do Brasil, né, de sexta-feira. Então, tivemos que alterar a data, mas eu quero dar as boas-vindas em nome do nosso presidente, que acabou de me mandar uma mensagem, está preso numa reunião, não conseguiu se liberar, mas pediu desculpas e pediu que desse a todos as boas-vindas. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro do SEMERGE. Agradeço a equipe COVAC, a parceria de sempre, e nós estamos aqui hoje mais para bater um papo, né? Bater um papo aí, uma conversa mais descontraída. Eu pedi, olha, vamos nos encontrar para conversar e agregar valor a essa galera que está aqui conosco. O ano inteiro, nessa luta, mais um ano difícil, né? Mas que chegamos ao final aí, eu acho que todos vencedores. Então, eu estou passando a palavra a vocês, nossa grande assessoria jurídica, que eu tenho muito realmente que agradecer, as perturbações todas durante o ano, os gritos aí de socorro, e sempre sendo atendida, muito bem atendida por vocês. Muito obrigada, e a palavra com vocês. Bom, Vera, a gente até fazendo aí uma paródia, né? A gente poderia chamar isso de uma sobremesa com o jurídico, não um café com o jurídico, né? Porque normalmente a gente faz café com o jurídico, né? Mas agora, como é depois do almoço, em função de todas essas idas e vindas de Copa do Mundo, que nós ficamos livres, né? Infelizmente, amanhã teríamos um outro dia aí trepado. Então, a ideia nossa mesmo, né? Desde o começo, falei com o Kovac, falei com o Daniel, com o Kovac Júnior, com a Aline, a gente trocar umas ideias, ver o que se passou um pouco, quais seriam as perspectivas, fazer um recorte especial sobre o Rio de Janeiro, a situação do Rio de Janeiro, mas até em função de uma situação que está mais combalido, eu penso que o Kovac, como nosso grande orador, deve começar a introduzir um panorama mais nacional, seguido do Daniel também, do Júnior, e depois a gente faz um recorte mais pontual com relação ao que estiverem de acordo, a gente pode fazer dessa forma. Bom, até o tema é interessante, né? Se a gente colocar retrospectiva e perspectiva, no Brasil, já diria que até o passado é incerto. Então, a gente falar de retrospectiva, acho que parece que não acaba não fazendo hoje sentido. Explico por quê. Porque a gente não está continuando nada, né? Vai entrar um novo governo. Então, eu penso que a gente teria algumas temáticas importantes para a gente tratar, também baseado em algumas informações que a gente consegue obter indo para Brasília. Eu estava indo para audiência lá no Ministério e a equipe de transição estava saindo e deram uma entrevista lá, o Paim e o Victor Godoy, que é o atual ministro, e falaram uma série de coisas que não saem na imprensa, né? Porque é que nem quando a gente é entrevistado, você fala meia hora para o jornalista, mas ele espera 1 minuto da sua infelicidade para poder divulgar, né? Mas acho que tem algumas questões, eu conversei com a Márcia, que depois a gente pode intermediar essas preocupações que estão ocorrendo, porque o novo governo falou que vai alterar a reforma trabalhista, né? Vai mudar, vai fazer um revogaço. Embora já houve muita mudança, né? Começou com um discurso, mudou para outro, que mudou para outro, mas eu tenho a impressão que algumas mudanças realmente vão alterar, o que implica uma mudança até de postura dos sindicatos, né? Com relação à questão da contribuição, ao financiamento dos sindicatos. Tem uma questão da terceirização, né? Que também acho que vale a pena depois a gente tocar um pouco, que quando a Márcia for falar, acho que a gente podia bater uma bola. E nós temos uma situação peculiar que está acontecendo aqui em São Paulo, que pode ser uma onda do Brasil, né? Ou seja, que são os dissídios de greve. O dissídio de greve é muito comum em atividade considerada essencial. A educação
por incrível que pareça, não é considerada essencial. Então, quando a atividade é essencial, por exemplo, transporte, aqui em São Paulo acontece muito isso, metrô, os rodoviários, ferroviários, quando acontece isso, o Ministério Público é o primeiro a intervir pela necessidade de manter os serviços básicos por ser uma atividade essencial. E agora os sindicatos entraram nessa onda, ou seja, entram em greve, entra com o pedido de tutela de urgência para conceder um reajuste salarial, certo? E o dissídio é instaurado sem precisar de mútuo acordo. Nós tivemos uma decisão na sexta-feira, numa reclamação constitucional, só para dar uma explicada, todos são advogados, né? O que acontece? A insegurança jurídica é muito grande, né, no Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal vem e decide uma tese sobre ultratividade, por exemplo, considerando que a ultratividade não pode permanecer e considerou constitucional a reforma trabalhista sob esse ponto de vista. O que é ultratividade? É manter a cláusula pré-existente na convenção coletiva passada, sem precisar, na verdade, negociar. Ela permanece. Teve a contribuição assistencial, que foi realmente um problema. Consigo ver meu cadeado. E a questão do mútuo acordo, que é um subterfúgio que os sindicatos estão fazendo hoje para deixar de negociar e aí partir para um dissídio de natureza econômica propriamente dito. Aqui em São Paulo, como na maioria dos tribunais, os tribunais eles acabam desconsiderando o que está lá em cima, ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e decidem algo que o Supremo já decidiu como tese. Nós tivemos, então, essa reclamação, foi suspensa um dissídio coletivo inteiro aqui de São Paulo, e vamos ver os reflexos disso que vai acontecer para o Brasil como um todo. Eu brinco, São Paulo tem um grande problema, tem muita coisa boa que surge aqui e que vai para os outros estados. Ao contrário, também é verdadeiro, né? Coisas que não são boas, tem um exemplo típico, né? A lei de desconto de mensalidade automático começou quando uma escola dá um desconto, automaticamente, dá para o aluno, automaticamente se estende a todos os demais, foi uma lei que deu origem em São Paulo. O Rio de Janeiro copiou, Santa Catarina copiou, Pernambuco copiou, e que acabamos, graças a Deus, por intermédio do escritório, com a confiança dos sindicatos, revertendo essa decisão. Então, para ter um bate-bola começando invertido aqui, eu vou até perguntar para a Márcia, falar com a Márcia aqui. Márcia, você tem a experiência toda do Rio de Janeiro, né? As dificuldades de negociações não estão sendo fáceis e tal, né? Você chegou a ver essa decisão e também um grande aspecto aí, né? Bom, se de repente começa a ser tão difícil assim, né? As relações sindicais e, ao mesmo tempo, as relações trabalhistas, corre o risco de se partir para uma terceirização, inclusive, para o corpo docente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também aí, Márcia. Boa tarde a todos. É felicidade estar aqui com vocês. Até complementando aí o que o Dr. Kovac falou sobre a imprensa, né? A gente está ouvindo muito falar na questão de alguns aspectos que serão foco do novo presidente, e uma delas é exatamente a ultratividade, né? Um dos temas mais mencionados como modificação na reforma trabalhista seria a ultratividade. E no Rio de Janeiro, isso já foi foco na última negociação, onde a categoria dos professores já vinham com o emblema do Lula e já demonstrando essas modificações que seriam feitas e que a gente teria aí uma reviravolta, que eles deram o nome, né, nessa próxima negociação. A nossa negociação passada ela já foi muito difícil, e eu acho que agora, com o atual governo, será um pouquinho mais, né? Porque agora tem aí a questão do nosso atual presidente ser muito sindicalista,
e vai vir à tona aí essa questão da ultratividade, da questão da contribuição assistencial, que hoje não é mais obrigatória. E, então, um dos aspectos da ultratividade que eu estou vendo, e até dei uma olhada antes do nosso bate-papo aqui, é que ela está em foco para essa questão aí dessa modificação da reforma trabalhista. E aí a gente veio, só dando uma passão muito rápido, que essa discussão ela é muito antiga, né, doutor Kovac? Ela veio de 1988, foi aí, permaneceu em 2003, e aí em 2012 teve uma modificação que criou toda essa polêmica que hoje a gente se encontra ainda conversando sobre o tema. E aí a gente pensou que após a reforma trabalhista teria aí uma segurança jurídica, e essa segurança jurídica não está ainda pacificada por conta da entrada do novo governo. Até interessante, né, Oswaldir? No direito tem um negócio chamado princípio da fungibilidade, né? No direito trabalhista. O que é isso? Às vezes você dá um nome diferente para atingir o mesmo objetivo. O que o Tribunal aqui de São Paulo deu, ele não deu ultratividade, ele deu as cláusulas pré-existentes. É a mesma coisa. Não muda nada, né? Então, esse é um foco interessante que vai ser objeto, obviamente, de muita reflexão aí no segmento. Eu queria agora falar algumas coisas que me parecem também importantes. O setor nosso é muito regulado, extremamente regulado em tudo que fazemos, né? E tem algumas reflexões com relação ao que vai acontecer com o governo Lula sobre alguma... Por exemplo, hoje nós estamos ainda sobre a égide do virtual. A portaria não foi revogada, estamos ainda com o virtual. Quer dizer, a escola pode permanecer com esse sistema. O que vai acontecer o ano que vem? Essa é uma coisa interessante. Se a gente olhar a postura dos sindicalistas de uma maneira geral e pensando no governo Lula, o virtual vai continuar se pensarmos que as federais, o virtual, até em algumas delas, continuam da mesma forma. Então, essa é uma ponderação que precisamos também fazer uma reflexão. Tem uma coisa aqui que também é importante, que é a questão do ProUni. O ProUni é um programa que foi feito pelo governo Lula e exitoso. Houve uma alteração esse ano que criou um grande problema para as filantrópicas na concessão de bolsa, e aí é um tema, inclusive, que está sendo atacado pelas entidades representativas na equipe de transição, né? Prejudicou violentamente, sobretudo quem tem área de saúde e medicina, né? Então, esse é um programa que também possivelmente vai ser objeto de alteração. Uma coisa que eu pude observar, o hotel que eu fico em Brasília, o Meliá, sem fazer qualquer propaganda, até porque eu não ganho nada com isso, senão valeria a pena fazer, né? Eu fico no Meliá do meio, e o Meliá da lateral fica o Lula, a equipe principal, e do meio fica a Paim, o Luiz Cláudio, enfim, o pessoal que está comandando efetivamente a transição. E uma coisa que o Luiz Cláudio me falou, que o FIES vai ter uma mudança, no sentido de melhorar o FIES. Se a gente olhar as políticas públicas do governo Lula, isso foi verdade. Ele sempre teve uma política inclusiva, né? Então, pode acontecer isso. Eu vou aproveitar o Daniel, que está aqui também, que a gente tocou muito o assunto de regulação no tempo no governo do Lula, porque foram criados, embora o MEC criou um sistema de avaliação que até o MEC não, o governo do PT e do Lula na época criou o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior, que até hoje não se modificou, pouquíssimas alterações, mas o que houve foi uma subversão do sistema num determinado momento, em 2008, quando criou os indicadores de qualidade e substituiu, na verdade, as avaliações em loco, tanto de curso como de instituição, com a aplicação de medida cautelar,
e tudo mais, né, Daniel? Então, será que nós vamos... O que vai ser considerado nesse governo? Se pensar na última experiência, os indicadores serão mais fortes do que as avaliações de loco, né, Daniel? Olá, pessoal, novamente, boa tarde. Né? Estou vendo aí várias pessoas, vários colegas, né? Vera, Max, estou vendo aqui. Né? Bom, a gente tem escutado realmente do pessoal da equipe de transição do governo. Né? A equipe de transição tem se mostrado bastante preocupada com a questão da qualidade dos cursos. E uma perspectiva que foi levantada foi essa preocupação da qualidade, né, vir à tona, assim como sempre foi uma tônica muito forte do governo petista. Como o próprio Kovács falou, o governo criou os sinais, né, que é 2004, e todo o sistema de avaliação e de supervisão. E essa demonstração de preocupação com a qualidade levantou levantou o sinal amarelo para as instituições de ensino. Né? Teve uma reunião da ABRAF semana passada em que estava sendo discutido exatamente isso. Né? E na reunião foram apresentados o cenário da educação superior dos cursos de educação à distância. E o que aconteceu ao longo do tempo é que os cursos eles tiveram as avaliações e o cenário não é muito bom, foi bastante decrescente, né? As avaliações foram decrescentes e isso tem chamado a atenção porque é possível, e assim como o governo petista sempre teve essa preocupação com a avaliação, com a supervisão, que a supervisão, de fato, ela retorne e tenha como mote os cursos de educação à distância. Né? São das preocupações que foram levantadas, principalmente porque a própria equipe de transição falou a respeito a respeito dessa preocupação com a qualidade. Né? E o que ficou bastante declarado foi que houve uma declaração que houve uma queda acentuada no ENAD, né, dos cursos de AD. Então, assim, há, de fato, uma perspectiva de abertura de procedimentos de supervisão em face de cursos à distância. Né? Outro tema que vai ser objeto de discussão, né, e todo mundo sabe, é aquela discussão em relação aos cursos de medicina, né? Não somente em relação aos pedidos de autorização, como também os pedidos de aumento de vagas dos cursos de medicina. A gente sabe que a moratória ela se encerra em abril, né? E a gente tem também escutado aqui em Brasília um burburinho que o próprio governo, apagar das luzes aqui, a gente sempre ouviu falar de muita coisa aqui, né? Que o próprio governo, o atual governo, pode ser que revogue essa portaria. Eu não sei em que aspecto, né? Porque existe aquela discussão da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 81, que está lá no STF, que discute a legalidade da abertura de cursos de medicina e pedidos de aumento de vaga, se eles devam ser somente pelo mais médicos ou não, né? Então, o atual governo, o governo antecipar o fim dessa moratória seria algo que poderia confrontar com essa discussão que esteja lá no STF. Né? Então, a gente não sabe ainda, tem poucos dias, né? Como diz o Kovács, tem menos de um mês aí o atual governo. Né? E a perspectiva, aí todo mundo sabe que as regras para autorização, né? E também os cursos de medicina para os pedidos de aumento de vaga, elas serão revistas e a gente acredita que logo no começo do governo essa questão vai ser tratada. E a outra, que também é uma perspectiva, o atual governo ele tinha, não sei se vocês chegaram a ter acesso na proposta de decreto que altera o decreto 792, decreto que regulamenta... 9235. 9235. Existia a proposta de alteração do decreto que praticamente acabava com o Conselho Nacional de Educação. E a gente sabe que o governo do PT, ele, muito pelo contrário, ele fortalece, né,
o Conselho Nacional de Educação. Então, essa é uma perspectiva também, né, em relação ao que está por vir, né? Assim, então, Kovac, a gente sabe que a parte de regulação do governo petista, só espero que o Jorge Messias não queira coloque o Insights novamente na pauta, né? A criação daquele... Autarquia, né? Exatamente. Então, essas são as perspectivas imediatas com base no que foi repassado pela equipe de transição para a educação. Deixa eu até acrescentar uma coisa que o Daniel falou, que é uma coisa preocupante. O decreto... Se a gente examinar o governo Bolsonaro, do ponto de vista regulatório, não houve mudanças substanciais. Na verdade, as mudanças que ocorreram, eu diria que foi muito por força do coronavírus e principalmente pela atuação do Conselho Nacional de Educação, mesmo, e inclusive tem uma resolução que está na mesa do ministro, que eu acho que ele não vai promulgar, não vai aprovar, que é a aprendizagem híbrida, que era uma coisa que foi muito bem trabalhada pelo Conselho Nacional, mas eu acho que não vai acontecer. Mas o preocupante é que essa proposta de decreto, e dizem que vai ser publicada no dia 15, juntamente com o decreto do SEBAS, o decreto... O que ocorreu com o decreto 9235? Publicado o decreto, foi publicada a portaria número 19, 20, 21, 22, 23, 24. Total de 740 artigos. Ou seja, esses artigos, com essas diversas portarias, regulamentaram o decreto. Agora, o decreto fez diferente, essa proposta de decreto. E o decreto é enxuto, deixando tudo para regulamento, fortalecendo muito o ministro. Eu entendo, inclusive, que a proposta de diminuir as competências do CNE pode ser feito, mas por lei. Por decreto não pode, porque a Lei 9.131 ela estabeleceu as condições e as competências do Conselho Nacional de Educação. O que eles fizeram nesse decreto é criar um degrau a mais só. Antes do ministro decidir, tem que toda hora passar para a série, essa coisa toda. Então, isso é preocupante pelo seguinte: imagine que a instituição hoje entrou com pedido de curso, está com pedido de renovação de credenciamento, o decreto 9235 ele é revogado, entra esse decreto, cria o caos, porque ninguém sabe como vai ser o processo decisório posteriormente. Não tem um mecanismo operacional dessa micro-regulação, vamos dizer assim. Esse vai ser o problema. Se o Ministério quiser voltar ao passado, simplesmente ele revoga e represtina o decreto 5773. Se ele quiser voltar ao passado. Então, essa é uma questão que realmente vai ser bastante problemática. Tem um outro ponto que, inclusive, nós até encaminhamos uma proposta para um deputado a semana passada e, ao mesmo tempo, levamos a transição. As escolas estão com problema financeiro, que é voltar ao PROIES. Só que o PROIES, eu até brinco, porque o Paim foi que criou o PROIES e agora ele volta, possivelmente, ainda que não seja no ministro, mas como ministro, mas num cargo que eu acho que vai ficar no Ministério, para pagar a dívida do FIES. Porque todos os certificados que foram dados para as instituições de ensino até agora não foram reconhecidos. E isso é um buraco. Eu tive uma reunião no Ministério da Economia, óbvio que eles não me falaram a instituição, mas tem uma instituição que tem 1 bilhão de certificados. Então, você tem, de um lado, um crédito que precisa ser gerado um certificado. O certificado não é gerado e, com isso, a escola continua devendo e não consegue sair do programa de recuperação. Então, acho que isso é uma questão também. E, assim, para terminar minha fala e passar adiante, quem criou o decreto, quem criou as séries foi esse governo, foi o governo passado, né? Ou seja, é um governo muito voltado para a regulação e supervisão e monitoramento. Então, isso que as escolas precisam ficar aí também antenadas, e passo aí para o doutor Gilberto.
Obrigado, Kovac. Boa tarde, mais uma vez a todos. Esse panorama sempre é muito importante, né? Como a gente está falando, de perspectiva, de retrospectiva. Parece ainda que a gente está vivendo tempos passados, né? A pandemia ainda não acabou e os desafios são enormes, porque agora nós estamos vendo realmente o preço que isso tudo custou, e quando a gente fala em ProIES, que a gente vê as situações que foram vivenciadas, a gente vê que 2020, 2021, apesar de toda a implementação de tecnologias e todo o aparato tecnológico para a continuação das aulas, as instituições não aumentaram seus preços, elas ficaram estagnadas, né, em termos, não teria como repassar para a aluno. Esse aumento começou a ser repassado agora em 2022 e em 2023 nós se espera. Né? Então, é difícil você... Né, como é que você vai repassar com toda essa problemática envolvendo negociação coletiva, necessidade de aperfeiçoamento, capacitação, e a gente está vendo aí uma situação que é um desafio muito grande. Né? A gente vê, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um gargalo muito grande, a gente está num índice de DEB muito baixo ainda, e a gente tem que também considerar a educação como um todo, desde a educação básica, fundamental a superior. Hoje nós temos um número de participantes do Enem que é a metade de que vinha há 3 anos, 4 anos atrás. Então, existem aí desafios a serem vencidos, e eu lembro a vocês que o Rio de Janeiro, a Assembleia, os poderes constituídos, aqui a Assembleia e a própria Câmara Municipal, ela foi pródiga em editar decretos envolvendo regulação, coisa que não está dentro do campo dela. E hoje nós temos, aqui no Rio, tramitando algo em torno de 60 projetos, ainda envolvendo educação. Desde os que vão ao homeschooling, a legalização do ensino, da educação domiciliar, armazenamento de aulas digitais, capacitações de professores na área educacional para exercício de legítima defesa pessoal. E aí eu faço um parênteses. Nós estamos passando no Rio de Janeiro uma situação que nós estamos vendo, inclusive, instituições de ensino superior renomadas passando problemas em função da violência e da impossibilidade da ida do aluno ao campus. Isso está acontecendo, aulas são dadas, têm que ser reprogramadas, em função de uma situação de violência pública que nós não sabemos como é que vai acabar. E como isso vai ser tratado pelo poder público. Mas, como estava dizendo, estão 60 processos tramitando na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, proibindo, seja envolvendo questões de gênero, questão de linguagem neutra, coleta de informações sobre violência doméstica domiciliar por parte dos alunos, necessidade de obrigatoriedade de colocação de câmaras de vigilância nas instituições, adequação de banheiros, né? Enfim, uma série de iniciativas que começaram lá atrás, em 2019 e 2020, com a lei da redução de mensalidades, que até hoje gera efeitos, até que fosse declarado inconstitucional, todas as instituições do Rio sofreram um bocado com isso, a cada dia era uma novidade, e hoje, passados esses 2 anos e meio, a gente já tem um pouco, além da questão da constitucionalidade dela, a gente tem também, vou pedir até para a doutora Aline, fazer um apanhado de qual foi o resultado dessas ações e como é que elas estão impactando ou não ainda a vida das instituições pelos descontos que foram concedidos, depois foram considerados inconstitucionais, ou seja, a escola pode cobrar de novo, ao mesmo tempo o aluno não tem dinheiro para pagar. Como é que faz? Como é que a gente sai dessa sinuca? Então, a Aline preparou uma pequena explanação a respeito do assunto para a gente entender como é que está a tendência aqui do nosso tribunal, aqui do Rio de Janeiro, que é onde as coisas começam. Para chegar em Brasília é outra coisa, mas aqui no Rio de Janeiro nós já temos um quadro mais ou menos estabelecido. Eu acho que vale a pena ser mencionado nesse nosso encontro, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro, sediados aqui no Rio de Janeiro. Então, Aline, por favor, faça aí a tua...
fala sobre o assunto. Olá, boa tarde a todos. É ótimo estarmos aqui de novo juntos, batendo um papo. E nessa nossa conversa, eu realmente trouxe um recorte aqui de 2022, desse tema que eu acho que foi o mais conturbado aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, que é justamente, em 2022, a gente está vendo todos os desdobramentos da miríade de leis, decretos e decisões judiciais que surgiram em 2020 e 2021. E acho que a gente tem um saldo muito positivo, né? Por mais que tenha sido muito difícil os anos anteriores, eu acho que 2022 trouxe um saldo muito positivo. Focando aí, reportando mais um pouquinho a questão da redução de mensalidades, a gente no Tribunal do Rio teve realmente a aplicação imediata da Lei 8864, aí de 2020, que foi a redução compulsória de 30%, né, o percentual máximo, com alguma fórmula de cálculo específica a cada situação. Mas foi uma lei que impactou muito e as instituições sofreram pressões, tanto das decisões judiciais, quanto do PROCON, Defensoria, e a luta foi grande. Então, inicialmente, o Tribunal de Justiça determinava a aplicação da lei, afinal, a lei tinha ali uma presunção de constitucionalidade. E, inicialmente, se discutiu muito os casos particulares, as instituições que estavam sendo, principalmente, sancionadas pelo PROCON, por não aplicar, porque defendiam a inconstitucionalidade da lei. Nós tivemos algumas curiosidades, né? O nosso tribunal dizia que não, eu não vou avaliar a inconstitucionalidade da lei, porque se o STF não julgou, se presume a constitucionalidade, que assim, é um posicionamento um pouco absurdo. O nosso sistema permite o controle de constitucionalidade por qualquer juiz ou tribunal, desde que seja ali no caso concreto, com alguns efeitos um pouco diferentes. E a gente lutou muito nesse sentido também. Então, quando nós conseguimos, e aí algumas aplicações efetivas da inconstitucionalidade da lei, depois a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e foi declarada inconstitucional, formal e materialmente, a lei fluminense, que determinava essa redução de mensalidades, e aí o tribunal, curiosamente, arranjou um outro fundamento para continuar reduzindo a mensalidade unilateralmente. Então, era uma aplicação quase imediata, o aluno contava uma história, sem prova alguma, e o tribunal dizia, então, que por força do CDC, do artigo 6º, inciso 5, que trata das prestações desproporcionais, dizia que a pandemia trouxe uma situação que tornou aquela mensalidade desproporcional para o aluno. Então, se tornou um novo fundamento do tribunal. E 2020 e 2021 foi muito difícil nesse sentido. Mas nós tivemos a declaração da inconstitucionalidade da lei e agora, em 2022, em junho, o tema foi parar no STJ também, no Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente está falando já do julgamento das cortes superiores do país. E foi muito positivo porque as decisões foram todas favoráveis às instituições de ensino. Então, se reverteu completamente a lógica dos tribunais locais. E aqui a gente está falando no nosso tribunal, do Rio de Janeiro. Toda a fundamentação que foi desfavorável às instituições foram revertidas nas cortes superiores. Então, inicialmente, com a declaração da inconstitucionalidade da lei estadual, que de alguma forma breca essa atividade legislativa que é intrusiva até na autonomia e na organização, no contrato de prestação das universidades, das instituições de ensino, e também a questão da revisão. Então, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, não, eu entendo a necessidade da aplicação do CDC, nós entendemos, isso foi a quarta turma do STJ, nós entendemos que há uma situação superveniente, a pandemia superveniente, gera uma alteração na base do contrato da prestação de serviço, mas não gera nenhuma situação hábil a efetivamente caracterizar uma desproporção que caiba essa revisão das mensalidades. Então, isso foi extremamente favorável. A gente hoje tem posição das duas cortes superiores mantendo essa posição favorável para as instituições. E em 2022 a gente viu uma reviravolta no nosso Tribunal de Justiça. Então, toda a jurisprudência que estava sendo construída desfavoravelmente, hoje ela vem se alterando
Completamente. Então, isso para a gente é um resultado muito feliz de todo esse trabalho das instituições de ensino. Foi muito positivo. Um outro assunto também, rapidamente, que nós tratamos com frequência nos nossos encontros no Café com o Jurídico, foi justamente a questão da exigência pelas instituições de ensino ou não do passaporte, né, do comprovante de vacinação e das máscaras. Hoje é uma discussão um pouco passada, mas que deixou também para a gente algo muito positivo. Foi parar no STF, através da arguição de descumprimento de preceito fundamental 756, e se decidiu que as instituições têm autonomia administrativa para decidir se elas vão exigir ou não dos alunos esse passaporte. Então, nesse ponto, ainda que seja uma discussão que agora já não é tão presente, mas nos deixou mais esse reforço da autonomia universitária na jurisprudência das cortes superiores. Então, esse foi o recorte, acho que foi o mais importante para a gente, positivamente, mudou o nosso cenário aqui no Rio e trouxe um pequeno trecho para as perspectivas para 2023. Saiu um estudo bem interessante da USP, em 2021, meados de 2021, falando sobre a educação superior no Brasil, que historicamente ela é limitada. Então, ele traz alguns recortes do censo e fala, por exemplo, na população adulta de 25 a 34 anos, comparando apenas nos países da América Latina, o Brasil hoje tem aproximadamente 21% de pessoas nessa faixa etária com a formação completa superior. E aí traz algumas comparações de outros países da América Latina, como a Argentina, por exemplo, tem algo em torno de 40%, Chile, 34%, então a gente ainda está historicamente atrasado. E aí eu trouxe uma frase do Milor Fernandes, que ele sempre, com um espírito provocativo e o humor ácido dele, nos deixou um aforismo interessante, que o Brasil tem um enorme passado pela frente. Esse aforismo foi até relembrado há pouco tempo. E eu acho que se encaixa também a educação. A educação tem um enorme passado pela frente. Mas esse passado está sendo provocado, está sendo contestado, e eu acho que, de perspectivas positivas para esse novo governo, eu acho que é justamente a inclusão. Então, eu acho que é o fomento de políticas públicas inclusivas, se fala em FIES para EAD, então eu acho que esse ponto pode ser positivo também. E é isso. Estou aqui aberta para a gente conversar. Se vocês tiverem alguma situação que estão passando sobre esses temas também interessantes. Aline, até aproveitando nessa sua fala, uma das preocupações que também o governo atual fala, mas que agora, com maior razão, quem está entrando também está falando, os dois falaram lá quando eu vi a questão da transição, tanto o atual ministro como o que hoje está coordenando, é a questão da defasagem de aprendizagem. Isso é um problema seríssimo e que as instituições de ensino, se é um tema que ela vai ter que cuidar, que ela tem que pensar, não tem jeito, o aluno vai vir defasado. Isso é fato, né? A própria LDB ela estabelece no artigo 13 que cabe ao professor estabelecer estratégias para aqueles alunos de menor aprendizagem, né, obter o nivelamento para continuar o estudo. Esse é um problema sério. A segunda questão que eu acho que as escolas poderão ajudar bastante, e precisa pensar nessa modelagem, principalmente para as escolas públicas, é que as escolas privadas se apropriaram muito bem da tecnologia, né? E hoje há uma dificuldade dessa utilização nas escolas de educação básica. Então, de repente, as parcerias de convênio com as escolas públicas a fim de ajudar nesse reposicionamento dos alunos da escola básica é importante. E o último, só que eu queria ressaltar, é a gripe Covid, desculpa, que eu queria ressaltar é que uma série de projeções que se faça vai depender muito da PEC que está sendo discutido, que é Kamikaza, Fura-Fila, tem vários nomes aí que pode dar, Argentina, etc. Mas o fato é que o Ministério da Educação ainda não está conseguindo concluir o orçamento desse ano.
A gente está vendo aí a questão de bolsas e etc. Então, esse é um problema muito sério que também vai ter que ser enfrentado. Kovac, também aproveitando aí que você falou na volta do PROIES, nós estamos vendo também uma volta, quer dizer, uma intenção de muitas instituições de voltarem à filantropia, não é isso? Então, havendo um movimento que era de uma direção, voltou. E esse ano nós tivemos uma lei complementar regulando essa matéria de filantropia. Está aqui também o Kovac Júnior, que domina esse assunto de forma muito fícula. Então, eu passaria a palavra para ele também para falar um pouco sobre essa lei complementar, as questões envolvendo SEBAS. Obrigado, doutor Gilberto. Boa tarde a todo mundo. É um prazer para quem eu não conheço. Sou Kovac Júnior, alguns me conhecem aqui, eu estou na área tributária do escritório, ajudando aí, junto com o doutor Kilder e a doutora Janaína, nessa área. Minha ideia aqui é também trazer algumas perspectivas para o ano que vem em relação ao terceiro setor, vamos assim dizer, né? De fato, as instituições sem finalidade lucrativa, as filantrópicas, porque tivemos, sim, uma modificação na lei que vai trazer bastante impacto para o próximo ano, né? Essa lei ela surgiu, na verdade, no final do ano passado, a Lei Complementar 187, conhecida para quem é do setor, que, em resumo, trouxe aí um novo marco regulatório, mas o que se diz de fato, foi novo esse marco regulatório, ou ele mantém a mesma sistemática do que a gente tinha antes? E ainda, como aproveitando a fala do Gilberto, ainda que não tenhamos aqui só instituições filantrópicas ou sem finalidade lucrativa, eu acho que vale a pena a gente prestar um pouco atenção nessas perspectivas, porque de fato tem muita entidade educacional fazendo um movimento ao contrário do que foi feito lá atrás, no início dos anos 2000, em que era a transformação de natureza jurídica de instituições sem finalidade lucrativa para com finalidade lucrativa. Então, quando teve ali o boom das transformações e depois de abertura de capital, todo um movimento, agora a gente tem visto, principalmente na educação, um movimento contrário, de entidades que utilizam como forma de planejamento tributário mesmo a transformação da natureza jurídica de limitada ou, enfim, de sociedade empresária para associação, no intuito de poder, no primeiro momento, até conseguir conseguir caixa, se organizar financeiramente, se organizar em termos de, né, porque do dia para a noite passa-se, então, a não ter a obrigatoriedade do recolhimento de impostos sobre renda, então, imposto de renda, patrimônio, né? PIS não, mas contribuição social sobre lucro líquido, enfim, IPTU, IPVA, todos esses impostos que estão ali no artigo 150, inciso 6º-C da Constituição Federal, e muitas delas aproveitando também, já que tem agora, de fato, uma lei regulamentando a matéria. A gente sabe que as leis antigas, a 12.101, ou a própria 8212, elas foram consideradas inconstitucionais pelo STF. Agora nós temos uma lei complementar que regula a matéria. Então, com certo planejamento, com certo estratégia, tem muitas entidades voltando não, mas enfim, se transformando para associação, né, sem finalidade lucrativa. Então, eu vou num primeiro momento, trazer um pouco essa questão da lei complementar, trazer algumas dificuldades que essa lei já traz, de fato, para a gente, e depois aí traçar algumas perspectivas. Como disse o Kovac, provavelmente agora nessa semana, o Ministério da Fazenda vai trazer a regulamentação da lei complementar, o que nos estranhou e gera uma preocupação, porque não é o Ministério da Educação que está para criar esse regulamento da lei complementar, mas sim o Ministério da Fazenda, né? Nos traz uma preocupação, mas faz um pouco sentido, na medida em que a lei complementar ela unificou, ela trouxe dentro de uma mesma lógica da lei, as regras de certificação, ou seja, as regras de contrapartida, com as regras tributárias, que são as regras de imunidade mesmo das contribuições sociais,
cota patronal, PIS, COFINS, em que, uma vez que você é certificado, uma vez que você é beneficiante de assistência social, você deixa de recolher. Então, a lógica, que é diferente da lógica da Lei 2101, lá, certificação era tratada de uma maneira, imunidade era tratada de outra. Então, a certificação, no nosso caso aqui, educação, bolsas de estudo, sejam as próprias, sejam pelo ProUni, e as regras de imunidade, o artigo 29, o conhecido artigo 29 da Lei 12.101, que nada mais é, em grande resumo, ao famoso artigo 14 do CTN, que é a não remuneração de dirigentes, ou a remuneração dentro daqueles critérios estabelecidos na lei, não distribuição de lucro, a manutenção de toda a receita advinda, né, que seja para os fins institucionais, enfim, aquelas regras ter CND, todas aquelas regras que nada mais são do que o artigo 14 do CTN. A nova lei ela traz uma dinâmica, uma lógica dentro de uma coisa só, de unificação. Ou seja, para ter imunidade, você precisa ser certificado, e para ser certificado, você precisa dar a contrapartida e também não remunerar os dirigentes, ter a CND, etc. Então, nesse momento, tem-se de fato, um novo marco regulatório, algumas modificações que são importantes, e aqui, obviamente, não nos cabe trazer tudo aquilo que, né, não é nosso intuito falar sobre a lei complementar num todo, mas trazer alguns pontos que passam a ser extremamente importantes. No momento que, por exemplo, há essa notificação de regras de certificação e imunidade, a CND passa a ser de extrema importância, porque para a certificação é necessária a certificação, o certificado negativo de débito, né? A certidão negativa de débito. E hoje, se você perde por um momento, em tese, poderia sim perder ou ser suspensa a tua imunidade. Então, isso passa a ser um critério fundamental para as instituições terem cada vez mais uma atuação preventiva, uma atuação com precaução, de fato, quanto às o relatório de restrição, a não deixar com que pequenos erros, pequenas bobeiras que muitas vezes acontecem numa DCTF ou em alguma obrigação acessória de perder a CND, né? Então, isso é uma regra que passa a ser muito importante. As regras de contrapartidas, elas continuaram mais ou menos da mesma lógica. Então, no caso de instituição de ensino superior, para quem não é aderente ao ProUni, 25% de bolsa integral, né? Ou, se for dado parcial, que chega a esses 25% também em bolsas parciais, em 1:9. E no caso daquelas aderentes ao ProUni, aí, como o Kovac mencionou anteriormente na fala dele, a gente tem algum tipo de problema. Porque não basta só aderir ao ProUni e preencher aquilo que a lei do ProUni diz. A lei do ProUni determina uma quantitativa de bolsa de 1 para 10,7. A lei complementar 187 determina 1 para 5 em bolsas integrais. Então, a gente tem um grande problema nesse caso. As entidades têm passado por sérios, porque a gente sabe que o ProUni, a lei até permite com que você disponibilize bolsas próprias para completar em caso de o ProUni não preencher. O problema é que o edital... primeiro, como se faz isso? É muito difícil ter a programação. O edital do ProUni está acabando no primeiro semestre, lá em abril, maio, né? Então, em abril, maio é que você vai ter o teu quantitativo de bolsas, né? Vai ter o quanto você conseguiu preencher daquelas bolsas ofertadas. E o sistema te permite ofertar 1,1007 nas obrigatórias, né? Sim, é possível, o próprio sistema permite que você dê bolsas adicionais, mas é uma dificuldade, é uma gestão que as entidades têm que ter dia a dia, porque sob pena de, ao final, perder não conseguir preencher o quantitativo mínimo da bolsa de estudos e, consequentemente, perder a certificação, não conseguir renovar. Então, isso de fato é algo sensível. Tem muita instituição de ensino que já está preferindo não mais aderir ao ProUni, porque o controle e a gestão fica inteiramente com a instituição, então ela consegue, dentro do teu próprio edital de bolsas, fornecer aquilo que é o necessário na lei, e apesar de ter que dar uma bolsa para cada
25% ao invés de 20%, então 1 para 5 ao invés de 1 para 4, na lei complementar não determina que sejam dadas bolsas de estudos em todos os cursos e turmas na mesma proporção. Então, você consegue ter um planejamento muito maior. A lei diz que você precisa dar uma bolsa por curso. Então, basta você dar uma bolsa por curso que você estaria cumprindo a legislação, a lei complementar. E, com isso, as entidades conseguem ter uma gestão maior. Então, em cursos em que ela, muitas vezes, tem um custo menor ou em que ela tenha um lucro menor, você acaba dando mais bolsas de estudo em cursos em que você tem menos rentabilidade e, consequentemente, em cursos em que você tem uma rentabilidade maior, você dá o mínimo necessário, uma bolsa. Então, no caso de medicina, se você tem um curso de medicina, você dá uma bolsa para medicina e, por exemplo, no curso de letras, você acaba dando muito mais bolsas. Então, ou seja, a gestão acaba ficando muito mais fácil e muitas entidades, portanto, estão não mais vinculadas ao programa. Historicamente, a gente sabe que o ProUni, até por ser uma lei ordinária, modifica. Basta uma medida provisória, como teve agora recentemente, basta uma medida provisória para todo o planejamento que você fez cair por terra. Então, hoje a gente tem de fato essa questão, essa dificuldade. Vamos ver se na regulamentação vão trazer algum esclarecimento. A Janaína, nossa sócia aqui do escritório, ela participa da comissão do terceiro setor, da OAB São Paulo, que, em termos de terceiro setor, é a maior comissão, e está mandando, hoje, salvo engano, o Simão me mandaram na sexta-feira, diversas preocupações que a OAB tem, e uma delas é justamente essa: como fica a questão do ProUni para as entidades, para as entidades beneficentes que dão aderência ao programa. Não basta o Ministério da Fazenda simplesmente não conversar com as séries e com a CESU, tem que ser conversado para saber das dificuldades que as entidades estão passando. Então, essa é algo que a gente vai ter, de fato, agora, no dia 15, talvez, provavelmente, tenhamos alguma definição, mas vamos esperar. Aproveitando até essa temática, a gente fica bastante preocupado com o fato disso estar sendo realizado, essa regulamentação da lei complementar está sendo realizada pelo Ministério da Fazenda, e principalmente não pelo fato de ser o Ministério da Fazenda, mas sim pelo fato de não ter qualquer conversa com o setor. Então, simplesmente isso está sendo feita às cegas dentro do Ministério, ou seja, internamente lá, e as principais entidades sequer foram envolvidas. Então, até por isso a OAB está agora instigando, e nos estranha também isso ser feito num final de governo, né? A gente tive com o Kovac nessa reunião do ProIES com o Ministério da Fazenda, e um pouco o que ficou claro para a gente, falou, olha, não vai ser esse governo que vai resolver, porque estamos em final. E faz sentido. O que nos estranha agora é nesse final de governo, até sabendo que o próximo ministro da Fazenda é o antigo ministro da Educação que criou a lei do ProUni, enfim, eles fazerem isso às pressas. Então, a gente está às pressas e ao final de um governo. A gente está um pouco preocupado de como isso vai sair. O Ministério da Fazenda não conhece, não é da sua atribuição assistência social, a saúde e a educação, mas vamos ver como sai. Provavelmente, quando sair uma regulamentação, o escritório fará aí um seminário para explicar como é que ficam as novas regras, né? E, por fim, terminando minha fala, mas obviamente ficando aí à disposição, caso tenha alguma dúvida mais específica sobre a lei complementar, é que também vai ser o CICEBAS, né, que já era para ter sido implementado há muito tempo. O Ministério da Educação anunciou que vai passar a valer, então essa provavelmente deve ser anunciado também agora no dia 15, já anunciou que o CICEBAS está pronto, mas provavelmente vai ter a obrigação agora no dia 15 com o anúncio da regulamentação da lei complementar. Então, as entidades têm que, mais uma vez, estarem preparadas para colocarem tudo dentro do sistema, pois agora vai passar a valer por essa sistemática. Então, devolvo a bola, Gilberto, para ti, caso tenha mais alguma questão específica aí sobre o terceiro setor, fica à vontade. Obrigado, Júnior. Vamos ver o que vem por aí, realmente é curioso, né, nessa última, ao apagar das luzes, né, 10 minutos da prorrogação, como tem na Copa agora, fazerem um gol, né? Mas eu também, um assunto que foi muito em voga, ainda está muito em voga, que a gente está vendo que ainda
está totalmente implementado e consolidado, e nós temos aqui um especialista no assunto, é a questão da LGPD. E aí, nesse caso, eu perguntaria ao Daniel, nosso sócio Brasília, como é que ele está vendo, Daniel, esse ano que vem, qual é a expectativa que você está imaginando com relação principalmente a implementação dos programas, e os programas de integridade também? Como é que você está vendo isso agora, com esse novo governo, com essa nova etapa que a gente está vindo aí? Gilberto, o pessoal os mantenedores têm implementado, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas de uma forma ainda muito incipiente, né? E a gente vê que a preocupação parte muito mais da parte de alguns gestores apenas, mas não no contexto global das instituições, né? Mas há uma preocupação, né, da implementação da LGPD em função da aplicação das multas por parte da ANPD. Então, assim, a gente vê que as instituições estão preocupadas muito em virtude do que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode fazer, né? Mas uma coisa curiosa, a gente até divulgou há pouco tempo, a ANPD ela passou a divulgar no portal dela as ações judiciais relacionadas com privacidade de dados, né? E entre várias entidades, vários setores, a lista apontou ações contra instituições de ensino, né? E são ações que tratam de vazamento de dados pessoais de alunos por universidade, né? E o uso indevido de dados pessoais, né? O desvio de finalidade. A gente tem notado aí no Brasil todo que tem aumentado a quantidade de ações judiciais. São ações do dia a dia, né? Ações em pequenas causas, em processos cíveis comuns, né? Em que os alunos estão se utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados como fundamento, né? E, inclusive, também já caiu aqui ações civis públicas, né, que foram manejadas contra algumas instituições com base no não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Entendeu? Então, essa é uma preocupação das instituições. Olha, a preocupação é tanta que o Instituto Federal de Minas e do Paraná fez hoje o primeiro encontro dos encarregados das instituições de ensino superior. Primeiro encontro de DPOs de instituições federais, né? Então, foi uma troca de experiência, foi hoje de manhã, uma troca de experiência para saber como os institutos estão fazendo, quem são os encarregados, né? E a gente vê que existe uma boa vontade nos institutos federais, mas existe uma dificuldade relacionada, na verdade, com a falta de recursos, né? Enquanto que algumas instituições privadas, na verdade, elas têm esse recurso muitas vezes mal empregado em relação à aplicação, né? Então, é isso. As instituições estão preocupadas, embora não estejam fazendo, né, essa implementação como deveria fazer. A gente vê que o nível de maturidade é bastante preocupante para as instituições, né? A gente tem acompanhado bastante e vê bastante desespero das instituições e alguns gestores que ainda não têm muita consciência da necessidade dessa adequação. A educação básica, então, é um Deus nos acuda. Mas é isso. Eu só queria até completar uma coisa aqui que falaram, e acho que é interessante para a gente tentar entender o perfil, né, dos governos, que nem sempre a letra da lei é o que vale. Veja, a gente teve a Lei da Liberdade Econômica e ficamos na enorme expectativa da aprovação tácita dos cursos, não aconteceu absolutamente nada. E, ao mesmo tempo, nós temos um estoque enorme de cursos de direito em AD que não saem do lugar. Então, eu realmente é uma coisa que a gente vai precisar ver como que se irá examinar esse processo, né, em relação aos cursos de AD e, principalmente, a regulação em relação a isso. Lembra que, no governo Lula, os polos eram todos credenciados,
E no governo Temer deixou de haver esse descredenciamento pela liberdade de criação do polo. Então, ou seja, alguma mexida vai ter em relação a esse processo. Importante. Realmente, ainda mais quando as matrículas na EAD agora estão superando as presenciais. Então, a gente tem que ver que realmente a situação é complexa. Mas, vamos lá. Como a gente está nesse bate-papo, nessa troca de ideias, Kovac e Márcia já falaram um pouco sobre a questão trabalhista, muito superficialmente, envolvendo a questão de São Paulo. E, Márcia, como é que você está vendo agora, para esse ano, o nosso relacionamento aí com os nossos sindicatos, sejam eles aqui do Rio, do município, do Estado, locais? Como é que você está vendo isso, para a gente ter uma panorâmica aqui, das perspectivas? Esse ano foi duro, né? Mas tem que esperar do ano que vem. Foi duro e eu estava... Pode falar. Márcia, eu queria só acrescentar para você também falar sobre isso. Nós tivemos um julgamento aí do Supremo Tribunal Federal, que é um julgamento antigo da Embraer, com relação à demissão em massa, que pode dar uma grande repercussão nas instituições de ensino. Então, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre esse assunto. Então, a gente falou aqui sobre vários assuntos no decorrer de 2022, e eu tentei aqui, como tem muitas pessoas, muitos assuntos, resumir realmente naquilo que está sendo foco agora. E uma delas é a demissão em massa, né? Foi um julgamento agora recente, em junho, e o que eu vejo, tanto nos itens posteriores que eu vou falar, é o conceito, né, doutor Kovac, o conceito que se dá a cada situação. A demissão em massa foi agora julgado recentemente que o quê? Tem que ter a participação do sindicato. Então, é mais uma questão que vai ser levantada aí nas próximas negociações, que é a participação do sindicato quando houver demissão em massa. E, não obstante, eu entender, né, que na nossa categoria, que é onde mais eles pisam, que é a categoria dos professores, não há essa demissão em massa, mas isso é conceito e gestão. Então, o que eu queria falar sobre isso a gente tem uma decisão dizendo que tem que ter a participação do sindicato da categoria que tiver essa demissão em massa. A participação não é a autorização, né? É somente uma conversa, é chamar o sindicato para esse circuito. Mas a demissão em massa, ao meu ver, ela tem que ter um fundamento único para demitir, né? Para dispensar. Eu não gosto muito da palavra demissão, porque eu acho que quem pede demissão é o trabalhador, mas eu acho que a terminação contratual, quando com um conceito de demissão em massa, ela tem que ter o mesmo fundamento. E qual seria o mesmo fundamento e o conceito do requisito para ser considerada uma demissão em massa? É fundamentar aí a ausência de recurso financeiro, né? Então, o que as instituições têm que ter cuidado, né, até porque a gente tem aí a semestralidade e a gente tem o pontual de até o dia 31 aqui no caso do Rio de Janeiro, de você ter a chance de comunicar ao professor sem que ele tenha aí uma indenização especial no próximo ano, é você chegar e fazer essa dispensa individualizada. O que acontece hoje em algumas instituições é que ela reúne professores para comentar quem vai ser dispensado, dando ali uma, talvez real ou não real, fundamentação do recurso financeiro. Isso tem que ser evitado, porque isso é um requisito da demissão em massa, porque todos nós aqui sabemos que não existe um quantitativo, né? Nós não temos um percentual para ser considerado demissão em massa. O que se tem é o requisito, e o requisito principal é a fundamentação dessa demissão. Então, no caso dos professores, por exemplo, que a gente tem aí um curto prazo para dispensar, a gente tem que observar essa individualização na hora dessa terminação contratual. Tá? Então, eu acho importante as instituições estarem aí se organizando com os gestores para que isso seja feito de uma forma diferenciada, sem que haja essa fundamentação da ausência de recurso para descaracterizar aí uma eventual demissão em massa. Sabemos que algumas instituições não teria aí o número suficiente de funcionários para ter essa caracterização de imediato, mas temos instituições que têm, sim, essa característica de estar
dispensando nesse período até o dia 31, comunicando ao professor essa demissão em massa. E aí, doutor Kovac, eu aproveito porque eu coloquei esses itens, porque foram alvo de perguntas que eu recebi nessa última semana, que está aí antecedendo janeiro, que é a questão, né? A gente fala em demissão em massa, vincula ela aqui no Rio, na cláusula 24, que é a questão de estar comunicando até o dia 31 de dezembro. Então, a gente faz uma vinculação dessa demissão em massa com essa cláusula, e também a questão de eu posso estar descontando no TRCT no caso contrário, né? Que é quando o professor não observa a notificação também até o dia 31 de dezembro, caso ele não queira mais continuar na instituição no próximo ano. Então, quando a gente tem a multa inversa, né, que são aí equivalente a os últimos 2 salários do professor, e aí tem a questão da vinculação do 477, que fala que ele só pode ser descontado num patamar até um salário que ele receba ali. Então, eu recebi muito questionamento se pode haver esse desconto. E muito segura, sim, pode haver. O que não pode ultrapassar lá a questão de um salário equivalente lá do 477 são outras questões de empréstimos, vinculação de cláusula interna, mas o que a gente tem de indenização especial do professor em favor dele, em desfavor, está em convenção coletiva. Então, é autorizado esse desconto, ainda que ultrapasse o saldo devedor da instituição para com o professor. Tá? Então, em relação, eu estou tentando fazer uma vinculação do assunto com a nossa situação do Rio, essa em relação à demissão em massa e ao desconto no TRCT. Um outro assunto, rapidamente, é que agora saiu a medida provisória 1143 de 2022. Fala, doutor, pode falar. Esse tema é muito interessante, a gente teve que enfrentar, inclusive, isso numa instituição nossa, cliente, e que foi reintegrado todos os professores demitidos. A grande questão é que foi feito o acordo e resolveu o problema, mas havia uma proibição, foi feito o acordo com exceção da cláusula relativamente à demissão em massa, que o Ministério Público permaneceu com essa situação para que no futuro não fizesse as demissões em massa. E aí, no exercício seguinte, tinha que ter demissão e eu fui conversar com a procuradora. E eu acho que isso é uma coisa importante. A gente precisa dialogar com as autoridades, né? Precisa ser submisso, mas precisa explicar a realidade. Nem sempre a autoridade sabe. Aqui o desembargador de São Paulo ele deu uma estabilidade que é de até 90 dias, ele deu 90 dias de estabilidade, o que a projetou para uma semestralidade, o que implicava numa condição que a escola não pudesse demitir até junho do ano que vem, né? E aí eu ainda falei para ela, o que é demissão em massa? E ela falou, não sei responder. E acho que o que você orientou é importante, exatamente para caracterizar que não é uma situação única, são situações diferentes, e como os professores dão aula em dias diferentes, a demissão não precisa ser no mesmo dia. É possível fazer uma gestão de tal maneira que você vai escalonando ao longo do tempo. Exato. E aí, dando continuidade aqui, saiu essa medida provisória, né, 1143 de 2022, que fala do salário mínimo, e a gente tem a nossa questão também aqui focada no Rio de Janeiro, que temos 2 pisos que está abaixo desse novo salário mínimo que saiu, que é de 1.302. Né? Então, eu queria fazer assim, uma orientação, se a Vera me permitir, né? Porque a gente tem 2 pisos que é inferior, que é o da categoria C, dos serventes, e a categoria B, que são do pessoal do escritório, né? Que hoje está em 1.228,50 e o segundo 1.280,43. Considerando esse salário mínimo e o patamar de diferença entre um e outro, eu já faço essa recomendação, primeiro, por lei, de fazer a equiparação do salário mínimo em janeiro para 1.302, que ficaria aí no patamar da categoria dos serventes, e para não ficar igual, o segundo, eu estou colocando aqui uma margem de 1.353,93 para
a gente ter essa proporção entre um piso e outro, tá? Quer falar alguma coisa, Vera, sobre isso, antes de eu passar para um seguinte aqui? Na verdade, a gente sempre solta, né, em janeiro, a recomendação, a informação sobre essa questão. Então, doutora Márcia, já pode ir preparando e a gente pode até já antecipar. E na questão dos auxiliares da administração, fica a recomendação, né, para que não haja aí, não permaneçam na mesma faixa, mas eu acho que ficará muito a critério das instituições, considerando aí o problema de caixa, etc., de cada uma. E em março, voltamos a negociar. Fazendo só um parênteses aqui, doutor Kovac, as nossas negociações esse ano foram, né? O que o senhor acha aqui para o Rio de Janeiro? Foram ótimas. Toda negociação com conclusão de convenção coletiva, eu digo que é ótima. Sim. O problema é quando as partes não chegam a um acordo. Porque daí, quando vai para o juiz, é imponderável. Sim. Como dizem, cabeça de juiz, ninguém sabe, né? O que vai passar. E na caneta também o que vem aí. Mas eu acho que nós tivemos um trabalho aí árduo e acho que o próximo ano será ainda pior. Bem mais pesado. Bem mais pesado. Pela postura que o Sindicato dos Professores teve aí durante o decorrer das negociações, pelo que já, na verdade, eles anunciavam e que agora para a gente é realidade, né? Que é o governo do Lula, voltando aí, e eles falaram, papai Lula está chegando, e aí a gente vem com muita coisa. Então, a gente já tem que começar a se preparar. Então, doutora Márcia, só mesmo prepara a instrução que a gente vai depois encaminhar para todas as instituições. Pode deixar, Vera. E aí, um outro assunto, aproveitando o período, né, que dezembro, janeiro, fevereiro, contratação, é a questão da redução salarial, né? A gente passa por isso todo semestre. As instituições têm muitas demandas trabalhistas relacionadas à redução salarial. Então, eu queria só também fazer uma recomendação, que é para o ano de 2023, na hora da contratação, né? Nós sabemos que temos outros contratos, mas em se falando do contrato horista, o ideal é que se faça uma contratação com um número de hora-aula inferior àquele que pode ser considerado no decorrer do contrato de trabalho. O porquê disso? Porque quando a gente faz um contrato, seja ele no pré-contrato, ou quando ele efetivamente começa a trabalhar, aquele patamar da primeira contratação fica como contrato de trabalho e não pode ser reduzido, né? Então, a orientação é que na hora da contratação seja feito, sei lá, por exemplo, 2 horas aulas semanais para que você possa trabalhar com ele no decorrer do contrato de trabalho dele, se utilizando do próprio artigo 321 da CLT, que diz exatamente isso, que você, quando a instituição tiver necessidade de aumentar o número de horas do professor, poderá fazê-lo através de um aditivo contratual sem que aquilo ali enseje uma hora extraordinária. Então, o contrato de trabalho do horista tem que ser feito no patamar menor para a gente conseguir trabalhar e a instituição ter menos passivo trabalhista em relação à redução salarial, porque no judiciário sabemos que é muito difícil você comprovar, né, que houve essa redução salarial, porque o documento ele é unilateral, ele é da instituição, é um trabalho interno, e o professor muitas das vezes não tem ciência desse documento unilateral. E aí, quando a gente vai para uma demanda trabalhista, a gente tem que se utilizar de prova testemunhal, que pode ser aceito, como pode não ser aceito. Então, a gente trabalhando também, mais uma vez, aí, chamando a atenção na gestão, trabalhando um contrato inicial menor, você deixa de trazer esse passivo trabalhista para a instituição. Você quer falar alguma coisa, doutor Kovac? Que eu tenho um outro último assunto corrido aqui, e aí eu encerro, se você quiser. Pode seguir? Então, o próximo também, que tem a ver com o nosso dezembro e janeiro, são os contratos de trabalho. E do contrato de trabalho, a gente tem essa novidade aí,
não é novidade, é uma discussão que sempre teve e com a reforma trabalhista a gente conseguiu trabalhar melhor, que é a terceirização de mão de obra, né? A terceirização, para mim, é mais uma questão de conceito também. Por quê? Porque os militantes da área estão colocando tudo num pacote só, terceirização, autônomo e pejotização, né? Ao meu ver, cada um tem um conceito diferente. Então, é mais um cuidado que a gente tem que tomar na hora de dar o nome a esse contrato. Nós tivemos aí, o escritório teve um êxito numa ação civil pública, né, de que estava ali se requerendo se abster da pejotização para fazer a contratação de um número muito grande de professores, e a gente conseguiu, em primeira instância, dizer que aquilo ali não era, sim, um contrato de pejotização que poderia estar dando continuidade sem o vínculo trabalhista, e isso no curso de pós-graduação, seja ele lato ou stricto sensu, tá? Não estamos falando aqui ainda da graduação. Ainda não temos matéria para ventilar a graduação, mas nos cursos de pós-graduação tivemos esse êxito e no decorrer da semana eu passei outros em relação ao administrativo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é no conceito, né? Que, ao meu ver, e aí o doutor Kovac me puxa a orelha se eu estiver equivocada, terceirização, ela é tríplice, né? A terceirização propriamente dita, ela tem que ter uma inscrição, ela tem que ter 3 pessoas, que é o empregado, o tomador de serviço e o prestador de serviço. Isso é um caso A de terceirização de mão de obra, né? Onde tem toda uma regulamentação nos ministérios e nos órgãos competentes, tá? A pejotização, ela é diferente. Por quê? A pejotização está sendo conhecida por aquele artigo que veio com a reforma trabalhista, que é o 444, que fala o quê? Do hipossuficiente, não do hipersuficiente, aquele que ganha aí num patamar igual ou superior a 2 tetos da Previdência, né? Que seria hoje aí mais de que 13 mil. Com esse colaborador, professor, você tem uma flexibilidade melhor na contratação como PJ, que é, para mim, um instituto novo que está acontecendo agora no meio do juiz trabalhista. E a terceira e última que eu queria falar, que é também sendo englobado aí na terceirização, que é o profissional autônomo. Diferencia do 1 e 2. Por quê? O profissional autônomo, ele tem que ter uma característica que está assumindo o risco da atividade dele que está sendo exercida dentro da instituição de ensino. Então, ela diferencia um pouco no que é pejotização. E eu gosto muito de falar sobre o contrato autônomo, porque as instituições ela têm uma rotina de o professor tem pessoa jurídica, vamos contratar como PJ, não tem RPA, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado na hora dessa contratação, porque o RPA é um recibo do contrato autônomo, e o contrato autônomo tem um requisito, que é o quê? Assumir o risco do empreendimento, que não tem muita aderência ao professor, na minha concepção. E eu finalizo aqui, e aí peço ao doutor Kovac para fazer alguma complementação que ele achar importante. Só para ainda falar da terceirização, né? Eu acabei eu tinha que fazer uma defesa, sustentação oral no Supremo Tribunal Federal em relação a 3 ADINs, que no fim foram no mesmo dia. Eu participei de 11 sessões em que eu fiquei de castigo, mas entre as quais eu acabei assistindo 2 interessantes. Uma delas foi a questão da demissão em massa, e para ver como o direito não é tão simples, né? Até porque, em um certo momento, foi dito, olha, precisa ter um diálogo com o sindicato, né? E aí o Lewandowski falou assim, mas não existe essa palavra diálogo na Constituição, existe a palavra negociação, né? Então, ou seja, esse é um dado que realmente precisa ser pensado, quer dizer, a forma de fazer, primeiro para não caracterizar a demissão em massa, mas mesmo assim os contornos, né, no sentido de se for necessário, dependendo até ter uma negociação junto ao sindicato, né? E a questão da pejotização é interessante porque o Supremo acabou analisando
um caso que é muito típico e muito vinculado com a gente, se a gente olhar, que é o caso do médico, onde a terceirização, a pejotização já tem um tempo. Primeiro por cooperativa, que é um outro modelo, né? Isso aconteceu muito com a Unimed, e depois passou realmente a ter a pejotização. E, não obstante da legislação permitir e é o Supremo ter decidido isso, eu lembro que o João Barroso, no voto dele, ele falou assim, essa é uma realidade que não tem mais como fugir, e o direito não pode fugir à realidade social, né? Mas alguns cuidados, né, que precisa ter, porque ele é pejotizado, mas aí ele bate ponto, tem um crachá de professor, tem esses cuidados, obviamente, é o tratamento como tem que ser feito em relação ao professor ou outro que venha a ser pejotizado, né? Esqueci de dar uma informação importante, hein? Como amanhã não haverá o Jogo do Brasil, a Rede Brasil, na TV, vai passar no mesmo horário um filme do Mazzaropi chamado Corintiano, tá? Então, vocês se divirtam alternativamente com o filme do Mazzaropi. Faz todo sentido, né? Já está eliminado, vamos ver o Corinthians. Mas, Vera, você fica aí, Kovac, Daniel, Júnior, Aline, Márcia. Obrigado aí pelo apoio. Vera, acho que o objetivo nosso aí era conversar, trocar algumas ideias, e aí eu passo a palavra para você para fazer as considerações. Enfim. Eu abro até aqui o espaço, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta, algum complemento, fique à vontade. Sinaliza aqui para a gente, Max, professor Oswaldir. Professor Oswaldir já levantou a mãozinha ali. Então, professor Oswaldir, palavra com o senhor. Eu queria dar algum depoimento específico, né, com relação à questão da relação com o sindicato, né? A Vera falou bem que foi difícil no estado do Rio, e Volta Redonda, como berço da siderurgia, um sindicato metalúrgico forte e readia uma força da CUT, nós tivemos 2 momentos esse ano. Antes da definição da eleição, a gente sempre teve uma boa relação com os 5 professores do Sul Fluminense, né? A convocação de assembleia era feita através de cartazes, ou o sindicato vinha na instituição, Após a eleição, eles estavam fazendo uma convocação na assembleia, colocaram o carro de som da CUT na frente da minha instituição e panfletaram, chamando o aluno para a nova realidade do governo do Lula. Então, eu fui conversar com o presidente do sindicato e fui agredido, inclusive, quase que fisicamente, né? Chegou a vias de as pessoas terem que segurar a pessoa. Então, você vê que a relação vai ser muito complexa. Uma coisa também que foi falado, e isso muito me interessava, né? O Kovac falou da questão do ensino híbrido, né? Que teve uma resolução do Conselho, mas não foi homologado. E uma questão que me incomoda, né? E claro que nessa definição não foi criado uma terceira modalidade de ensino, né? Mas a gente está vendo no mercado, né? Ensino flex, ensino semipresencial, ensino A, ensino B, como se fosse uma modalidade, né? Isso tem me preocupado muito, né? Na questão da própria captação de alunos, né? A instituição vende esse modelo que, no meu entendimento, seria o híbrido, né? E a gente tinha uma expectativa, a nossa instituição, que isso fosse regulamentado, né? E com preços, né? Entre o presencial, o EAD, e que não tem uma definição, o que é isso. Então, é uma preocupação muito. E a questão, né, que me interessa como instituição é a questão autorização do curso de medicina, né? A gente está com um processo, uma liminar, e agora ficou sob estado, e a gente fica naquela dúvida
do Mais Médicos, né? Foi dado aí uma notícia aí que talvez revogue e tal, mas a gente está na mão do Gilmar Mendes, né? Nesse ADC, então é complicado. E só fechando, né? A questão trabalhista, né? A Márcia colocou muito bem, a gente está antenado, né? Porque a coisa pode complicar aí se houver alguma mudança. Do mais aqui da parte da UGB, da FEP, né? Agradecer essa oportunidade de participar desse bate-papo, muito, muito ilustrativo, muito importante para a gente caminhar para 2023, que não entrando na questão ideológica, é sombria, né? Um abraço a todos. Obrigada, professor. Eu queria só comentar, o Oswaldir colocou uma série de coisas que já dá para a gente fazer um outro webinar, né? Mas você coloca algumas preocupações aqui. Primeiro, com relação ao curso de medicina. Vocês lembram que o governo, em um certo momento, principalmente o mercadante, fechou, né, praticamente todos os protocolos, ninguém pôde pedir curso de medicina, para depois de um tempo concluir que faltava médico. E aí foi feito o programa de Mais Médico. Eu, particularmente, quando vi o programa, eu cheguei a dizer para as entidades que deveríamos entrar com ação contra o programa. Porque você não pode tratar um ato de autorização como concessão pública. Afinal de contas, o artigo 209 da Constituição ele dá acesso à livre iniciativa, desde que tenha autorização e avaliação por parte do poder público. Então, esse é um ponto que é interessante, né? Eu achava que, pela lógica, o governo Bolsonaro, como veio com a lei da liberdade econômica, ia revogar a lei do Mais Médico. Né? E está saindo o governo defendendo a lei do Mais Médico, que foi do programa Lula, e que tanto se falou, que vieram os cubanos, etc. É uma ilógica nesse sentido. Acho que realmente é uma preocupação grande, no sentido de que, eu até na audiência pública que eu participei do Supremo, eu falei isso. Vamos imaginar que tivesse uma lei que estabelecesse que para todos os cursos devesse participar por um processo de certame, um processo licitatório. Todo mundo ia dizer que é inconstitucional, porque, afinal de contas, ia limitar a atividade da livre iniciativa. Então, por que só um curso pode? Então, essa, para mim, é uma ilógica tremenda. Pode, eu entendo que sim, se for fomento, ou seja, possibilidade de, onde ninguém quer dar o curso, você criar a condição para ter o curso diferenciado. Essa questão da nomenclatura, meu caro amigo Oswaldir, eu vou dizer para você que um dia eu comecei a colecionar quantos cursos tem sobre nomenclatura. É impressionante. É flex, é interativo, blend, tem de tudo. Né? E eu sempre coloco como uma preocupação, até porque isso está em várias ações civis públicas, que o artigo 36 do Código do Consumidor ele estabelece a necessidade de você dar publicidade clara em relação ao que você está ofertando, sobre risco de uma contrapropaganda. Teve uma instituição que teve que fazer uma contrapropaganda na orelha do jornal, porque era na primeira página, como não podia, nenhum jornal aceita a primeira página, criaram orelha e até hoje tem orelha, agora para propaganda de carro e assim por diante. Né? E isso acaba sendo uma hipocrisia, porque a LDB ela estabelece o artigo 80, a modalidade de ensino. Acho que foi um grande avanço a resolução do Conselho. Foi importante retirar inicialmente, depois retirar a educação básica, que é mais complexa, mas eu não acredito que esse governo vai homologar essa resolução. Mas para esperar o governo seguinte. Né? E a questão de preço, eu diria o seguinte, uma reflexão para o setor pensar. Eu gosto muito de ver o history, né? E sempre aparece. Ontem mesmo eu estava vendo a história do Habib's.
a história de várias empresas, e um dia estava a disputa Coca-Cola e Pepsi. E o que eu mais achei interessante na disputa toda é que nunca foi em cima de preço. Então, é uma coisa para pensar. A educação como valor ou a educação como preço. Mas isso cabe a uma reflexão aos gestores. Né? E, ao mesmo tempo, o que se entrega. É isso que precisa, uma hora, avaliar. Pode ser que só o uso da tecnologia forme a pessoa? Pode ser. Eu confesso a você que eu ainda acho que o professor ainda é essencial nesse processo. Obviamente que não há dúvida de que a tecnologia vem para ajudar, contribuir, é necessário. O dador de aula, como sempre existiu, não tem mais espaço dentro da escola, não há dúvida. Mas também o orador de aula, que é o orador de aula? Alguém transmitindo diretamente o tempo inteiro e alguém ouvindo do outro lado sem qualquer interação. Essa reflexão que vai ter que fazer. Mas eu acho, Oswaldir, que isso é um pouco da natureza humana, acaba acontecendo isso. Há determinadas situações em que se avança um tema, esse tema passa a ser cuidado daquela forma e depois se perde porque viu que não deu resultado. Se não der resultado, todo mundo vai repensar. Eu acho que as escolas, de certa forma, já estão repensando na modelagem. Até porque, por exemplo, em São Paulo, teve instituições que os alunos fizeram greve para voltar à aula. Porque não é fácil só a distância. Não é só fácil remotamente. Mas há alunos que se adaptam bem, professores que se adaptam bem. Por isso que a flexibilidade que eu vejo que era necessário, mas que não foi aprovado nesse momento. É uma pena, né, Kovac? Porque a coisa estava avançando bastante, né? E aí, professor Valdir, a gente sempre teve uma preocupação muito grande aqui no Rio de Janeiro, em função dessas leis de redução e também de ensino. Quer dizer, consumou-se chamar o ensino híbrido de EAD, há uma confusão aí, sendo que o ensino híbrido, se regulamentado da forma como estava sendo sinalizado, ele alcançaria o presencial e o EAD. É uma modalidade diferente. Então, é triste que a gente vê que a coisa não está funcionando, porque isso causa uma confusão. O aluno que tem ensino presencial à distância está achando que tem EAD, e ele quer voltar o preço para o EAD. E não é a mesma coisa. E é uma coisa que precisa realmente de esclarecimento. É triste essa notícia, Kovac, que você está dando aí, porque estava com muita esperança que esse ensino híbrido fosse... Aliás, o Conselho sempre falou em dar diretrizes gerais, não normatizar, né? Dar diretrizes gerais. Porque é isso que a gente precisa, desengessar, trazer de volta o aluno para a sala de aula, em vez de ele estar na praia na hora do colégio. É isso que a gente está precisando. E é uma pena que se isso não for adiante. A gente tem muita preocupação e muitas demandas de cunho consumerista envolvendo essa matéria, porque os juízes não entendem, os alunos entendem uma coisa, a escola entende outra, e aí a gente fica meio perdido tentando defender algo meio indefensável. Mas vamos em frente, é o que nos cabe. Uma das nossas preocupações sempre foi de chamar muita atenção, né, para essas questões. Então, a gente já foi assunto do nosso café com o jurídico, e nós soltamos no calendário, que nós encaminhamos recentemente, foi com modelo de contrato, até que foi uma inovação para esse ano, etc. Nós chamávamos atenção para essa questão, né, de clarificar muito bem as regras em contrato, etc., para que evitasse essas demandas futuras, né? A gente teve aí Fique Atento também, que nós lançamos há pouco tempo, a questão de uma instituição no Rio de Janeiro que teve um problema, foi condenada em função dessa questão de não deixar tão claro para o aluno em seu contrato sobre a modalidade do ensino, né? Gerou aí uma dúvida, e ele ingressou e ganhou. Então, nós, enquanto sindicato, enquanto representantes, procuramos estar sempre atentos e contando com essa equipe maravilhosa que a gente tem aí da Kovac, nos assessorando para manter as IEs aí informadas. Então, em nome da nossa diretoria colegiada
e de todas as nossas associadas. Eu quero agradecer a cada um de vocês que colabora conosco aí no dia a dia, fazendo com que a gente consiga ter um pouco mais de segurança, de tranquilidade para caminhar numa estrada que está tão complicada, né? Ela já vinha aí difícil, e nesses últimos, vamos colocar 3 anos, embora esse último ano tenha melhorado um pouco, né? Eu lembro que 2020 e 2021, Gilberto Kovac, a gente não dormia. Eu lembro que era sábado, domingo, madrugada, era lei em cima de lei, decreto em cima de decreto. Melhorou um pouco, mas a gente ainda tem um caminho um pouco difícil, infelizmente, para algo que é tão importante como a educação, né? O ensino superior nesse país. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês por colaborar conosco aí nessa difícil tarefa de levar o ensino, torná-lo possível para tantos aí que não conseguem, infelizmente, ter acesso a uma instituição aí pública, né? E o governo, sem as condições de oferecer esse ensino a todos, deveria, acho que, acreditar e incentivar um pouco mais essas instituições, a quem eu quero agradecer aqui, por tornar também possível que tantos brasileiros consigam melhorar um pouco a sua vida em função do diploma conquistado nessas instituições. Meu muito obrigado a todos vocês. Continuaremos aí juntos no ano que vem. Doutora Márcia, já tem um dever comigo, já estou te cobrando aí a questão. E doutor Kovac, doutor Daniel, o Júnior, todos vocês, Gilberto, sei que vocês estarão aí todos acompanhando, Márcia e Aline, para não deixar ninguém da equipe de fora, acompanhando todas essas questões que estão aí para acontecer, e conto com vocês para, assim que algo surgir, nos possibilite manter os nossos associados aí informados e orientados para continuar nesse caminho. Vera, e lamentar Sim. também esse ato do Simpro, né, com o professor Sim, Oswaldi, sim, porque terrível. isso aconteceu também aqui no município do Rio com algumas instituições, e a gente fica em choque porque é uma categoria que não deveria agir dessa forma, né? Então é lamentável. É verdade. Obrigado. Caso alguém queira fazer uso da palavra, está aí, e aí a gente vai, então, após isso, encerrar com os nossos agradecimentos. Eu quero desejar um Feliz Natal a todo mundo, Feliz Ano Novo, né? Sim. Que venha 23 com todo o entusiasmo de cada um de nós, que Cristo sempre possa nascer no nosso coração e tornar o mundo cada vez melhor, né? Então, eu queria aproveitar aqui e mandar um grande beijo para a professora Terezinha, Sim. que está aqui nos acompanhando, que tem um histórico na educação aí fantástico. Então, um bom Natal para todo mundo, bom Ano Novo, e que venha a Croácia agora. Abração a todos. Abraço. Obrigada. Eu encontro o pessoal aí na nossa AGO do dia 14, viu? Um beijo grande a todos vocês e muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Feliz Natal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Feliz Natal. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.